Bom dia. Nosso grupo vai falar sobre o porte de armas e a gente vai apontar para vocês os prós e os contras, os pontos negativos e os pontos positivos sobre o porte de arma. Porte de arma. A questão do porte e da posse de arma está sendo discutida no país por conta das mudanças na legislação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Atendendo à promessa de campanha, Bolsonaro, por meio de decretos presidenciais, flexibilizou a posse de armas no Brasil. O que é o porte de arma? O porte pode ser entendido como um passo além do direito da posse. Dessa forma, não há como tratar de um conceito da arma, apenas se ele for responsável legal pelo estabelecimento. A posse segue a lógica do direito de legítima defesa. A ideia é que o cidadão possa optar por ter uma arma em casa para proteção. O porte de arma. O porte é o direito do cidadão de andar com uma arma de fogo pelas vias públicas, sendo um objeto para garantir a segurança pessoal. Dessa maneira, quem conta com essa permissão consegue, por exemplo, ir ao trabalho com a arma ou estar autorizado a mantê-la dentro de casa. A posse de arma não garante o porte da arma. Uma pessoa pode ter uma arma de fogo em casa, mas não pode andar armado na rua, por um exemplo. O que diz a lei sobre o porte de arma? No Brasil, o porte de arma é regido pela Lei 10.826 de dezembro de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. O Estatuto é responsável por regulamentar a posse e o porte de armas. E como o próprio nome indica, tem o intuito de coibir o uso de armamento no território nacional. Para isso, a lei determina que o direito de posse é restrito àqueles que puderem comprovar a necessidade dela. O artigo 6º da lei estabelece a proibição do porte de armas em todo o território nacional, salvo casos específicos. Exemplo de exceção são os profissionais que necessitam de armamentos para o exercício de suas funções. Agentes de segurança pública, membros do Exército ou funcionários de empresas privadas de segurança, por exemplo. Em suma, o Estatuto do Desarmamento estabelece que apenas um grupo restrito de pessoas pode possuir o porte de arma e portar armas, apenas quando o uso dessas faz-se necessários para exercícios profissionais ou outros casos específicos. Cumprindo uma das principais promessas de sua campanha, o presidente Jair Bolsonaro, PSL, elaborou vários decretos para alterar o Estatuto do Desarmamento. Em 15 de janeiro de 2019, Bolsonaro assinou o decreto presidencial número 9.685, que altera o Estatuto do Desarmamento e responde a uma das principais demandas de seu eleitorado, pela flexibilização do acesso a armas. Decreto número 9.685, de 15 de janeiro de 2019. Altera o decreto número 5.123, de 1º de julho de 2004, que regulamenta a lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e define crimes. O decreto instituiu transformações significativas no que diz a respeito ao registro da posse de armas. A principal mudança instituída pelo decreto diz a respeito à exigência de comprovação da efetiva necessidade de se ter uma arma. Antes, o cidadão precisava comprovar essa necessidade junto à Polícia Federal. Na prática, isso impedia que civis, em geral, tivessem acesso à arma. Com o novo decreto, essa exigência deixa de existir, sendo substituída por uma lista de grupos de pessoas que podem adquirir o armamento. No Congresso Nacional, foram abertos 6 pedidos de revogação do decreto, em 12 de junho de 2019. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, o CCJ, atacou esses pedidos. O parecer da comissão foi de que o decreto extrapola seus limites legais, mas isso não significa que o decreto foi derrubado. Nas propostas, a validade do porte passaria dos atuais 5 para 10 anos e pessoas que residirem em cidades com altas taxas de homicídios.
eles poderiam comprar armas, assim como moradores de áreas rurais. Além disso, colecionadores também teriam o porte, podendo comprar até 5 armas de uso restrito. O decreto também permite a compra de armas de grosso calibre e diminui a idade de 18 para 14 anos para começar a praticar o tiro esportivo. Claro, com a autorização dos 2 responsáveis. No entanto, as possíveis mudanças estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados, no Senado e no STF, o Supremo Tribunal Federal. Reagindo contra as posições contrárias, o presidente já editou Símbolos da liberdade. O direito individual de portar armas é visto como um símbolo importante da liberdade individual. Existem poucos símbolos tão poderosos, especialmente porque esse direito potencialmente permite que os cidadãos se juntem a uma milícia e lutem contra um governo tirânico. Muito menos tangíveis são os direitos da liberdade de expressão e religião, que carecem do poder e da ameaça da violência como freio à tirania do governo. Essa expressão simbólica da liberdade está ressoando profundamente. Proteção pessoal. Com esta lei, as pessoas estão autorizadas a possuir armas de fogo para legítima defesa ou proteção, sempre que sejam fisicamente ou ofensivamente atacadas por outras pessoas. Na verdade, não corrompem o poder da proteção dos cidadãos para se salvarem e viverem uma vida livre de danos. Contras. Maior risco de violência. De acordo com a pesquisa, pessoas portadoras de armas de fogo para a legítima defesa tinham 4,5 vezes mais probabilidades de serem baleadas durante um assalto do que pessoas sem armas na mesma situação. Isso significa que as armas de fogo podem não ser a forma mais confiável e eficaz da autodefesa. Além disso, muitas pessoas afirmam que os adultos com armas muitas vezes não são treinados adequadamente. E alguns estados que nem mesmo exigem muito treinamento para a posse de armas escondidas. Mais importante ainda, o poder de controlar a maneira como os proprietários utilizaram suas armas excede o alcance desta lei. Indivíduos comprometidos com estresse físico e emocional tendem a ser mais vulneráveis à extrema autoconsciência e raiva, o que provavelmente leva ao homicídio. Criminosos armados. Em contraste com a forma como os cidadãos armados impedem os criminosos de atacá-los, existe a ideia de que os cidadãos armados podem encorajar os criminosos a se armarem. Os criminosos se armariam para ameaçar cidadãos armados, o que na prática os impediria de resistir às agressões. Conclusão. O direito de portar armas tornou-se uma seção controversa da Declaração de Direitos que se refere à aplicação ou prevenção de atos que restringem as pessoas de manter a posse de armas ou concluem a proibição de possuí-la. A função da segunda emenda é garantir às pessoas que seu direito de portar armas seja limitado. Existem muitas leis federais que proíbem a posse de armas e outras armas de fogo. As preocupações sobre esta lei, sob a Declaração de Direitos, contradizem enormemente várias leis federais que, neste caso, continuam a ser uma questão controversa. Visto que a crença de um indivíduo para outro é diferente, temos que entender que alguns de nós desejam portar armas e outros não. Quer você seja a favor do porte de armas ou não, deve determinar sua influência em sua sociedade. E para proteger seus cidadãos, um país faria com que seus governantes proibissem o porte legal de armas de fogo. Professora, no nosso grupo também está a Júlia e a Dani, só que por fora da apresentação elas fizeram uma pesquisa, todos nós ajudamos na pesquisa, dando alguns sites, porém as duas elas nos ajudaram a elaborar a maioria das pesquisas e as falas, então elas não... A gente deixou elas como as pesquisadoras mesmo, não deixamos elas aqui apresentando. E é isso, esse é o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. E pronto, não esquece de dar o 10 aí. Tamo junto. Tchau, Pro! Tchau, Pro.